Quero ver coral, hein? Vocês, caros seguidores da página Cristo Suburbano e até aqueles que caem aqui neste canal vez ou outra. É com você que eu falo. Aqui quem fala com você é Eduardo Teixeira e este é o canal do punk rock hardcore, ska cristão, os seus derivados dentro dessa música JCAC ou JCHC. E vez ou outra aí, pela minha experiência dentro da música cristã, eu comento um assunto variado, como foi o último vídeo. A pergunta lá da pessoa fez com que eu explanasse sobre o black metal cristão. Se você ainda não viu esse vídeo, corre para lá depois desse. O que eu te peço é, não deixe de dar o seu like, porque o YouTube vai entender que você gosta e outras pessoas também vão gostar desse conteúdo. E vai aí compartilhar. E comenta aí também qualquer coisa, comenta uma experiência sua, algo que você achou interessante no vídeo, enfim. Ou até mesmo, sei lá, pergunte algo, de repente se a pergunta valer e eu não tiver feito nenhum vídeo sobre isso aí, eu mando bala. Galera, esse é um vídeo de agradecimento aos mais de 1000 inscritos do canal. Só Deus sabe a alegria de uma pessoa que está lá na luta, na perseverança, enfim, se esforçando para trazer um material cristão conhecido e não conhecido dentro desse meio que é o punk cristão. E tem aí dado, né, procurado também trazer a palavra de Deus, por quê? Porque eu sou de uma geração antiga e se eu faço um canal voltado para todos os públicos, e principalmente esse público também da música cristã em si, e até não cristã, curiosos, eu tenho que trazer a palavra de Deus. Foi assim que eu aprendi, foi assim que tudo começou na minha vida. Então não adianta, só faz um show, faz um show, faz um show e não ter palavra. Para com isso, cara. Tem que ter palavra de Deus sim. A gente não pode negar para os outros aquilo que a gente recebeu de Deus. A gente não pode querer, tentar, na tentativa de querer ser inclusivo, pecar também. Lembrando que a gente não pode negar a palavra de Deus. Eu acho que as pessoas elas vão curtir muito mais você sendo sincero e elas falarem não quero saber de Jesus, do que você tentar levá-la na conversa. Não é assim. Seja mesmo assim verdadeiro, seja assim uma pessoa direta, seja uma pessoa clara. Mas eu estou aqui para contar a história do Cristo Suburbano, como surgiu o Cristo Suburbano. Eu já vi escrito em alguns lugares, porque eu já escrevi, eu sempre procurei ser objetivo na escrita, tudo, e já vi blogs, já vi locais, já vi pessoas, até o iPlash também comentando sobre o surgimento do Cristo Suburbano. Bom, para eu falar de Cristo Suburbano, eu tenho que dar uma pré-gênese nisso tudo. Após a minha conversão a Jesus Cristo, como todo mundo sabe, eu tenho também aí, aparece no e-card, o meu testemunho de conversão. Eu era o cara lá do punk, do hardcore, fui numa festa punk, tudo, curti lá, conheci Sex Pistols pela primeira vez, enfim, foi seguindo o rumo, o caminho, e conheci Jesus, ok. Cara, eu tava tão empolgado com aquela alegria que eu recebi, que nenhuma droga que eu experimentei na vida supriu aquilo ali. Se você tá com Cristo e acha que às vezes queimar o seu matinho
de boa, tá legal, cara, não tá legal porque ainda Jesus não é o suficiente para você. E Jesus, ele tem que ser suficiente para a tua vida. Continuando essa conversa, eu fui liberto mesmo por Cristo, então eu queria fazer tudo para Ele. E aí eu tive a minha primeira protobanda. Eu me lembro que eu ainda acho que eu fui convidado para essa banda porque eu tinha um instrumento principal na época, a bateria. Eu me lembro que eu ganhei uma bateria num sorteio, foi num show do Patmos, e eu acho até um testemunho interessante. Eu tinha comprado um violão, falei, não, vou investir nisso aí tudo, vou tocar violão. E aí foi um cara e me roubou, com ameaça, violência, tudo, e eu, novo na fé, não entendia nada disso, daquilo, eu me abri para a pastora Gil na época. E ela orou, impondo as mãos sobre mim, falando para repreender todo aquele mal, enfim, toda aquela tristeza foi embora e ela me trouxe uma palavra ali na hora dizendo: aquilo que o inimigo te roubou, Deus vai te dar em dobro. Então assim, você imagina o coração de um novo convertido. Eu acordava e falava: Senhor, cadê minha bênção? Senhor, cadê minha bênção? Eu acordava lá e falava com Deus, falava com Jesus. E passou 2 semanas, teve um show do Patmos. E nesse show do Patmos, teve lá um sorteio de uma bateria. Quem é meus amigos das antigas e está assistindo esse vídeo, comenta aí e viu esse negócio. E aí eu acabei sendo sorteado lá e ganhei aquela bateria. Chamei um amigo meu, o Tiel. Tiel, vamos lá pegar lá, buscar minha bateria e tal. Ele foi lá com a brazuca dele, a Brasília, e, putz, cara, era uma Brasília amarela. Se ligou? Realmente era uma Brasília amarela. E a gente foi lá e pegou lá a batera, tudo. A gente levou para casa dos meus pais na época, deixou aquela bateria. E aí veio um brother, que foi muito tempo baixista da banda Bach. E ele falou: ô, vamos formar uma banda tal. Eu falei: qual vai ser o nome da banda? Renascidos, vai ser punk rock, tudo. Chamou um outro brother chamado Eduardo, eu para cantar, ele no baixo, o outro na guitarra, ele chamou o outro na bateria, enfim. Ele tava lá fazendo o som lá dos Renascidos. Aí chamou mais um cara. Eu acabei até saindo da banda, porque na época assim, eu perdia muito, eu saía muito fora do tempo esse negócio, e pra mim cantar era uma coisa assim até nova, tudo. E pronto, acabei saindo. O único show que a gente fez foi o show na Laje. Tem até uma música dessa época que eu até pretendo gravar ela, mas bem no futuro. A hora que eu achar que é interessante, fala, pô, vou gravar essa música aí. A gente fez um show na Laje, cara. Foi assim, aquela coisa de louco, né? Fazendo um show, tudo. Aí de repente eu saio, o Renascido se torna o Bach. Passado um tempo, coisa de meses, os Radioativos me chamam para ser o vocal. E aí ali um negócio começou a ser até um pouquinho mais sério. E a gente começou a fazer shows todo fim de semana. Todos os fins de semana a gente tocava em tudo quanto é Renascer em Cristo. Tava sempre fazendo evangelismo. A banda estava sempre sendo honrada até pelas igrejas que eram chamadas, pagava para nós o transporte, o camarim, fazia todas as coisas que precisava. Algumas davam até oferta para nós. A gente fez muito show. Quem é dessa época que eu tô falando sabe disso. Eu valorizo muito que o músico ele receba pelo trabalho que ele faz, porque tem investimento por trás nisso tudo. E nessa também eu falava, poxa, a gente vai tocar, vocês me permitem assim pregar uma palavra sempre no local, tudo, e o pessoal permitia trazer uma palavra, o pessoal aceitava Jesus, e aquilo ali era sensacional. Passados 2 anos, saí do Renascidos, ok. Isso lá pro meado de 2000. Internet ainda era uma coisa nova e era discada, para você ter uma ideia. Nisso que eu saí do Radioativos foi lá, gravou lá um CD com o Quaker, lancei aqui pelo selo Cristo Suburbano, link na descrição para você escutar a banda aí nas suas plataformas digitais. Eu chamo o meu amigo Bento e a gente forma os Timóteos. Só que na minha cabeça não, a gente tem que sair, fazer show nos lugares, fazer show aí nos picos, nos rolês, nos lugares legais aí que tinha na época. Eu falava, vamos fazer menos em igreja e mais em bar. Nessa os Timóteos tocava tudo, mas aí é aquilo, sem assim uma cobertura do corpo de Cristo, uma cobertura de oração, a banda às vezes ela acaba perdendo um pouco os propósitos.
daquilo que tinha começado. A banda perde o propósito, tudo, acaba se tornando mais uma banda qualquer. Já comentei isso aí em bandas que se desviam, enfim, conheci várias. Seguindo adiante, passado um tempo, falei assim, não, putz, eu quero fazer um Timóteos que tenha mais a ver com evangelismo, que tenha mais a ver com igreja, tenha mais a ver com aquilo que é a proposta original. Montei um Timóteos que eu percebi que os membros já estavam caminhando para o mesmo caminho que eu não queria que aquilo caminhasse. Terminei. Fiz lá, tal, o último show na Christchurch, tal, e tinha também os problemas pessoais, na época eu estava passando por uma situação, uma crise de desemprego, enfim, tava uma luta. E aí termina, acaba, não tá legal. Aí eu me lembro que eu tinha um vídeo que, como eu já era aquele lance, aquele cara de pregar a palavra de Deus, esse canal do YouTube se chamava Projeto Cristorama. Por ele se chamar Projeto Cristorama, eu comecei a fazer vídeos, produzir produzir conteúdo, pregar, trazer situações que às vezes até não dava aquele impacto, enfim. Eu era só mais um nadando aí nesse enorme oceano da internet, nesse universo da internet. Até que eu chamo uns amigos. Eu sempre fui fã de documentários, eu assisto todo tipo de documentário que você imaginar, e eu tinha assistido Botinada, que quem dirigiu foi o Gastão Moreira, e tinha assistido também o Raços no Subúrbio, do Davi Veiga, que contava lá as histórias dos grandes movimentos, das grandes utopias. E eu pensei, poxa, por que dentro do nosso segmento, que é o punk rock cristão, eu tinha já um envolvimento com o pessoal do CMF e tal, com o pessoal da Crash Church, eu tinha ex-comunidades ad hoc, atual Crash Church, tinha aquele envolvimento, tudo. Poxa, por que não fazer um documentário chamado Cristo Suburbano? Da onde vem o nome? Tem uma icônica coletânea chamada Grito Suburbano. Acredito que foi a primeira coletânea dentro do punk rock. E pensando aqui, surge aí o Cristo Suburbano, quis fazer esse trocadilho. Eu chamei assim todo o pessoal que eu tinha amizade na época. Eu era maior coração de mãe, hoje nem tanto. Eu era o maior coração de mãe, chamava todo mundo. E falava, cara, faz aí um vídeo aí e tal, falando um pouco da sua banda. Alguns caras, e peguei um tablet e fui falar com o Bob do New Life Tones, teve um show, um evento de punk rock na Crash Church, falei, aqui mesmo é esses caras que vão pegar, peguei os caras do Ressurreição com um tablet. Foi um documentário de guerrilha, cara. O que eu tinha na mão, seguindo aquele espírito do punk rock, do faça você mesmo. Eu até achei interessante que uma pessoa recentemente comentou, tá muito escuro o documentário. Olha, foi com o que tinha na mão na época, foi um tablet. Fiz tal, juntei. Cara, eu não sabia que o documentário ia dar essa viralizada. Viralizou. De um jeito que eu pensei, caramba, eu não imaginei. Tudo quanto é site falando, e gospel, super gospel, teve até um documentário que chamou teve até um site que chamou o documentário de polêmico, tal, e aí eu vi a cara falando bem pra caramba, cara falando mal, e assim, você fica vendo falando, meu Deus, eu não imaginei que um documentário como esse iria viralizar e tanto. E viralizou. Dado um tempo, eu fiquei pensando, eu fiquei assistindo lá o Planeta dos Macacos, essa nova refilmagem aí, A Origem, quando o César tá preso ali, ele falando lá, usando lá os gravetos, falando que macaco sozinho quebra, macaco junto não. Aí eu pensei, por que não dar uma casa pra galera do punk rock cristão? Comecei a pensar, como que eu vou chamar isso aí? Cristo Suburbano Records, Cristo Suburbano Records.
E lá vai eu me espelhei no Bandcamp, né? Muitos selos colocavam no Bandcamp. Até a Fat Wreck Records, do Fat Mike, do NoFX, fez isso. E aí eu peguei o quê? Eu fui inspirado pela Tamper Punk Records, lá de Tampa, lá Santa Mônica, não sei, é da Califórnia. Me espelhei também na Sky Burns Black, que eles faziam um catálogo de música cristã dentro do formato Bandcamp. E aí eu falei, pô, fazer um selo digital, algo legal pra galera, em vez de ser mais um desses blogs e download, essas coisas, falei, não, faz um selo legal, tudo, pra galera. Chamei lá o Desarme, foi a primeira banda que eu liguei pro Tony, eu lembro, tudo, falei, cara, por que a gente não faz um selo? Ele demorou, e ele topou ser a primeira banda do selo, e fui convidando demais bandas que eu fui fazendo amizade em decorrência do próprio documentário Cristo Suburbano, dentro do cenário do punk rock cristão e hardcore cristão. Como eu sou um fã daquelas coletâneas Pancorama, quem lembra, comenta aí, sensacional aquelas coletâneas, eu pensei, poxa, a gente precisa também de coletâneas para expor bandas. E aí eu me lembro que eu fiz a Cristo Suburbano volume 1, e aí eu fui lá da 1 até o 5. Tudo expondo pelo menos do 1 ao 4, eu quis fazer muita coisa assim voltada entre o punk rock cristão, com bandas da cena. Então assim, a primeira tinha 22, depois começou a passar de 40, 50 bandas, tudo divulgando dentro das coletâneas Cristo Suburbano. Do volume 1 ao 4 era muito punk rock. A volume 5, que eu vou até explicar o porquê que dali eu parei, da volume 1 ao volume 4 sempre teve uma projeção no Super Gospel, sempre tinha algum site comentando. E era assim, de uma maneira estrondosa, dentro do universo do punk rock cristão. O volume 5 eu fui um pouco mais inclusivo no sentido que ali eu pus banda de metal, pus banda de new metal, e acabou atingindo, não acabou dando a viralização que os outros documentários davam. Isso é por causa da qualidade das bandas? De jeito nenhum. Todas as bandas ali são legais, curto. Só que eu acho que ali já mostrou qual que era a essência do selo Cristo Suburbano em si. Bandas de punk rock, cara. Então assim, às vezes eu vejo o cara mandando, já parou, né? Graças a Deus parou tudo. E já deixo claro isso aí tudo. O cara me mandava, era black metal, mandava heavy metal. Sabe esses grupos de punk rock que o cara quer pôr a banda dele qualquer? Cara, assim, a galera que procura um segmento, um nicho de música, ela vai atrás daquele nicho de música. Procura compartilhar, eu já fiz vídeos sobre isso, procura conhecer quem é o teu público dentro do estilo de música que você faz. Eu garanto que você vai ter mais resultado, vai ter um melhor resultado, vai ter melhor colocação, tudo naquilo que você coloca. Não adianta você querer mostrar, tá na igreja Deus é Amor e tocar lá o teu som, tocar o black metal lá dentro da igreja Deus é Amor. Não vai virar, cara, não vai virar. Então, assim, músico, eu já falei isso já em vídeo, conheço o teu público. Enfim, e ali eu entendi que o quê? O punk rock cristão, ele era consolidado pelo selo Cristo Suburbano. Inclusive, eu tenho até agradecimentos aos sites como o Templo Metal, que sempre, assim, olhou para nós. O Templo Metal, ele abrange o underground em geral, abrange a galera que escreve para o site iPlash, que é um site secular, falar também da questão do Cristo Suburbano como selo do punk rock cristão, enfim, tudo. Ok. Criei ali tudo, fui pondo bandas. Aí eu comecei a perceber um pouco as plataformas digitais, Deezer, Spotify, iTunes, toda essa sequência assim essa gama hoje das plataformas, e eu comecei a ver o que? O trabalho do músico merece ser valorizado. Então o que acontece? O selo Cristo Suburbano, com exceção das coletâneas, parou com esse negócio de música gratuita, download gratuito. Por quê? Porque eu entendo o trabalho que tem por trás do pessoal, tudo, e comecei o quê? A valorizar a parte financeira do selo, das pessoas. Inclusive tem até alguns aí que precisa criar uma continha PayPal, tô dando uma indiretinha santa, para que eu possa fazer a transferência de algum valor que foi feito, para
para fazer essa transferência para o selo, para a pessoa financeira. A parte financeira tem a parte do selo, lá a porcentagem do selo, e transferir a porcentagem da pessoa. E aí eu comecei a entender o quê? Que o selo ele tem se tornado, ele tem se profissionalizado, ele tem procurado fazer cada vez mais o melhor para Deus, tem procurado aí fazer o melhor e valorizar o trabalho do artista. Você que é músico, você sabe, a tua corda de guitarra, de baixo, a tua pele de bateria custa. O teu momento de ensaio de estúdio, a não ser que você tenha um estúdio particular, mas ainda que você tenha um estúdio particular, você paga a luz, a água lá do seu estúdio, custa. Qualquer coisa que seja de mais ou de menos que você faz na tua vida, custa. Então eu procurei o quê? Profissionalizar o selo, pelo menos a nível de plataformas digitais. E quando eu for lançar alguma coletânea, e pretendo, se Deus permitir, questão física, vai ser realmente com as bandas do selo, as bandas que compraram a ideia do selo. Lógico, tudo ainda está engatinhando, tudo ainda vai engatinhando, mas eu deixo para vocês uma palavra, como sempre, que está lá em Gálatas 6, verso 9. O que a palavra de Deus fala? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ali a palavra de Deus fala de perseverança. É a perseverança dos santos, é a perseverança na santificação e é a perseverança em tudo aquilo que você acredita. As pessoas não vão acreditar no teu projeto se você primeiro não acreditar nele. Vai ter gente que vai criticar o teu projeto. Não fica doente mantendo essas pessoas por perto. Afasta a pessoa que não acredita no seu projeto e ajunte as pessoas que acreditam no seu projeto. Ah, mas a própria família. Para de ser bobão e ficar mostrando para todo mundo. Ficar mostrando para todo mundo. Às vezes a pessoa não tá nem aí, a pessoa não gosta do teu projeto. Às vezes é aquilo, ou às vezes o teu projeto não vale a pena para aquele segmento. Para com isso. Acredita naquilo que você faz. Acredita, persevera. A palavra de Deus sempre honrou aqueles que perseveraram. Persevera. Às vezes você está aí panguando na fé, persevera. Às vezes você está aí panguando na vida, persevera. Que no momento certo a gente colhe o fruto que a gente plantou se a gente não desfalecer. E se você não conhece Jesus Cristo ainda, o Senhor Deus persevera na tua vida. Se você desistiu e deixou de perseverar, seja na salvação, seja na fé, eu sempre vou gostar de contar uma história que havia um filho que queria viver a vida como queria. E não estou entrando na história do filho pródigo, não. O filho queria viver a vida como ele queria. Ele chegou no pai dele e falou: pai, me dá a tua herança. O pai, ele olhou tudo e falou: ó, filho, é o seguinte, eu vou passar já todo o meu dinheiro para você, vou te mandar todo o dinheiro que você precisa para você ter a vida que você quiser levar, só que tem um porém. Se você não der certo nessa vida, tá vendo aquele tronco de madeira ali? Tá vendo ali? Imagina isso na tua cabeça. Ali tem uma corda, ali tem uma corda. Você vai amarrar essa corda no teu pescoço e vai pular dali. Ok, tá lá o tronco, tá ali tudo. O filho, tá bom, pai. O filho levou a vida do jeito que ele queria. Ele gastou todo o dinheiro que ele ganhou do pai dele, toda a herança que o pai dele tinha preparado, ele gastou. Ele começou a mendigar, começou a passar mal, começou a só dar murro em ponta de faca, só dar cabeçada na vida. O pai dele já faleceu com o tempo, tudo. E a perda do pai dele foi a gota d'água. Ele nunca mais tinha visto o pai dele depois daquilo. E aí tinha aquele tronco. Aquele tronco, ele falou: olha, eu vou honrar o meu pai naquele pedido dele. Ele foi lá, subiu naquele tronco, lá, aquela viga ali certinho montada ali, tudo com a corda, amarrou a corda em volta do pescoço, porque a vida dele também já não merecia valer a pena, com tudo que ele fez, com todas as cabeçadas que ele deu, e ele pulou. Aquele tronco era um tronco oco. Aquele tronco se quebrou
com um enorme tesouro lá dentro e uma carta do pai dele. Ali tinha um tesouro, tudo para o filho dele reestruturar a vida, e ali tinha uma carta do pai que estava escrito: esta é a sua segunda chance. Talvez você tenha deixado de perseverar nos teus sonhos, talvez você tenha deixado de perseverar na sua fé, e talvez você não veja mais esperança em nada. Jesus Cristo, ele te diz: esta é a sua segunda chance. E com isso, eu encerro esse vídeo, trazendo todo esse testemunho do Cristo suburbano, dizendo que a perseverança é que faz a gente chegar nos locais. A perseverança faz com que a gente chegue na nossa casa celestial. A perseverança faz com que a gente atinja tudo aquilo que é o nosso objetivo que a gente coloca na vida. Aqueles que não creem em Deus parece que entendem melhor que você que crê. Entenda, coloque perseverança, coloque fé e parta para cima. Eu deixo esse vídeo aí para você compartilha ele, se subscreve no canal do Cristo Suburbano. Vou fazer mais vídeos indicando mais sobre bandas de punk rock cristão, hardcore cristão também, que vocês não conhecem. E tá aí, manda sua pergunta, peça para que eu faça algum comentário sobre tal banda, X ou Y, e que a gente possa também gerar mais conteúdo abençoador e salvador na internet. Deus abençoe cada um de vocês.